Olá, amado irmão e irmã, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma reflexão. Hoje, dia 13 de agosto, quinta-feira, dia da instituição da Eucaristia, em que o Senhor instituiu o seu corpo e o seu sangue como alimento salutar para toda a nossa vida e sinais de sua bondade como perseverança na construção do seu reino. É este alimento que nos fortalece. É adorar Jesus na Eucaristia que nos dá o sentido de toda a vida do cristão. Hoje meditaremos o Evangelho de São Mateus, que está no capítulo 18, do versículo 21 ao capítulo 19, versículo 1. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe o que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar o patrão, mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim quem o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar este discurso, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão e irmã, estamos observando no Evangelho de hoje, onde vem falar sobre o perdão. Palavra essa tão difícil que o ser humano não consegue viver. Como é difícil a gente perdoar. Às vezes só perdoamos da boca para fora, enquanto o coração ainda se encontra endurecido. E aqui Jesus nos chama a atenção uma coisa muito interessante. Quando Pedro pergunta a ele quantas vezes ele deve perdoar o irmão. E utiliza o número 7, pois o número 7, como a gente sabe, é um número de perfeição. E Jesus nos diz, não só 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7. Essa explicação que Jesus nos dá, 70 vezes 7, é a explicação de dizer que o amor deve ser perdoado infinitamente. Aí eu começo a observar um fato muito interessante. A gente quer que os outros perdoem a gente, mas a gente não consegue perdoar os outros, não é assim que muitas vezes acontece? Ou outra forma, para uma observância. Se Deus taxasse em nós uma quantidade de perdão e nós chegássemos àquele limite, como não seria cada um de nós? Para onde iríamos? Como seríamos tratados? Por isso que Jesus disse, é desse jeito que o Pai do céu fará com aqueles a quem não perdoardes os pecados dos seus irmãos.
Quantos de nós ainda pregamos tão bonito e não conseguimos perdoar as pessoas? Eu tiro por mim mesmo. Como é difícil vivenciar este evangelho em meu coração, no coração de tantas pessoas, mas eu tento buscar diante do amor de Deus o perdão, porque quando a gente perdoa, limpa toda a imundície e somos um homem novo. Porque Cristo faz com que a gente vire a página daquela tristeza para recomeçar uma nova vida. E é isso que Ele quer que cada um de nós façamos uns com os outros. Se nós que pecamos gostamos de pedir perdão a Deus e Ele nos perdoa, por que nós também não devemos perdoar o pecado das outras pessoas quando a nós é cometido? Só queremos que venha a nós o vosso reino e a Deus nada? É interessante que Jesus nos chama a atenção aqui em dizer: o amor e a paciência de Deus para conosco é infinito. Deus não vê o que a gente faz, Deus vê o nosso coração. Deus sonda com compaixão e sabe o tamanho daquela dor que nós passamos. Pois o perdão dos pecados é o primeiro dom do Espírito Santo após a ressurreição de Jesus. Portanto, por esse dom em prática, continuamente revive em cada um de nós uma ressurreição. Cada vez que aceitamos o perdão, nós ressuscitamos, nós somos uma nova pessoa. Nós buscamos vivenciar o amor de Deus em nossa vida. Senão nós seremos como aquele patrão: dai-me um prazo que eu te pagarei tudo. Mas no primeiro momento que ele vê um dos seus funcionários ou um daqueles seus devedores, foi em cima dele e o colocou na prisão. Ou seja, o que ele devia ao seu patrão era muito mais do que 100 moedas. Mas ele não permitiu ao próprio instante a compaixão verdadeira do amor do seu irmão. Isso acontece com cada um de nós, porque nós não devemos sentir pena de ninguém, nós devemos sentir compaixão. A palavra compaixão quer dizer compadecer-se da dor do outro e ver em você própria esta dor. Como é triste quando nós vemos muitos casos desse jeito. Muitos pais não perdoam seus filhos, filhos não perdoam seus pais. Aí não existe amor, não existe perdão. Porque quando nós amamos, nós perdoamos. O amor é o limite maior de uma ressurreição em nós. Jesus já nos diz: quando perdoamos, nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Como é bom, como é feliz, como é proveitoso em cada um de nós quando nós nos deparamos com uma situação como essa. Tem pessoas que nós não conseguimos nem olhar para elas, mas quando elas aceitam o nosso perdão, nós somos outra pessoa. Eu digo uma coisa a você: por mais que a gente se humilhe diante de uma outra pessoa, pelo mal que até mesmo nós mesmos tenhamos a capacidade de não ter sido nós que o cometemos, mas o algo pedir já é algo humilhante. Então não deixe só a pessoa se humilhar por você, mas tenha compaixão por ela, como Deus tem compaixão por você, por mim, por cada um de nós. Que Deus vos abençoe, vos guarde e vos proteja hoje e sempre. E que vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.